meu nome é Yara, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui desse lado tá tudo bem, sei que tem estado em falta com vocês aqui no canal. O meu comprometimento é postar um vídeo por semana, mas nas últimas semanas algumas coisas aconteceram que embolaram um pouco aqui a minha programação. E também eu dei uma desanimada, mas no geral tá tudo em ordem, não precisam ficar preocupados, eu vou atualizar todo o processo aqui com vocês, como está a minha situação e vamos tentar voltar à normalidade, tá bom? Bom, no último vídeo eu havia comentado que no dia 29 de outubro eu iria voltar no meu retorno com o cirurgião, com todos os meus exames prontos, com os laudos prontos, inclusive o laudo do cardiologista, que foi quase uma novela. Se você não acompanhou, clica aqui nesse vídeo que eu vou colocar no card para vocês entenderem um pouco melhor como que foi o processo do cardiologista, que embora tenha sido muito tranquilo, porque ele já era o meu cardiologista, alguns percalços aí no meio do caminho acabou atrasando um pouquinho a emissão desse laudo, tá? Enfim, eu fui na minha consulta no dia 29 de outubro, super cheia de expectativas, cheias de ansiedade, porque até então eu acreditava que naquele dia o meu processo iria já partir para uma nova etapa. Eu acreditava que eu iria sair do consultório já com uma data de cirurgia, e aí só dependeria da aprovação do plano de saúde. Porém, não foi bem isso que aconteceu. E agora eu vou explicar para vocês como foi. Caso você seja novo aqui no canal, em primeiro lugar, eu te convido a se inscrever, apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo para continuar acompanhando todas as etapas do meu processo de cirurgia bariátrica. E também dá uma olhadinha, porque eu tenho uma playlist que tem todos os vídeos que eu gravei até agora sobre esse assunto, desde a primeira consulta, os exames, os laudos, até o momento. Em segundo lugar, provavelmente você ainda não sabe, se você chegou agora, eu estou fazendo todo o meu processo aqui em São Paulo, capital, pelo Instituto de Medicina Salé. E lá no Salé, eles possuem uma equipe de, se eu não me engano, 13 cirurgiões. Então, não necessariamente você vai se consultar com um cirurgião e ser operado por ele. Pode calhar de ser operado por outro cirurgião da equipe, tá? Isso não é problema nenhum, porque a equipe deles é muito capacitada, eles são muito elogiados e muitas vezes você nem na consulta você passa na primeira e no retorno com o mesmo médico, que foi o meu caso. Então, quando eu retornei agora, eu passei por uma outra médica e ela olhou todos os meus exames e aí ela me fez a seguinte pergunta: você não fez um exame chamado espirometria? Eu falei não, porque nos meus exames anteriores, na solicitação dos meus exames anteriores, não havia sido solicitado. Muito provavelmente, na hora de preencher quais eram os exames que eu precisaria fazer, faltou um xizinho lá na espirometria. E aí ela me fez a solicitação desse exame porque ela achou que é um exame muito importante. E pelo que eu dei uma pesquisada, realmente é muito importante e é muito comum. Praticamente quase todas as pessoas que eu conversei que fizeram bariátrica ultimamente fizeram esse exame. Esse exame, chamado espirometria, ele também é conhecido como prova de função pulmonar. E ele serve para ver como está a nossa capacidade pulmonar. É um exame muito importante para quando você vai fazer uma cirurgia e, pelo que eu realmente vi, quase todas as pessoas que eu conversei que fizeram a bariátrica nos últimos tempos fizeram esse exame. Então, realmente, eu precisaria fazê-lo. E além de fazer o exame, a médica me solicitou que passasse com um pneumologista, levasse os meus exames, inclusive a espirometria e o meu raio-x de tórax, que seriam os mais importantes, para pegar um laudo de um pneumologista me liberando para a cirurgia. Eu não vou mentir que nesse momento eu fiquei um pouco frustrada, porque eu estava cheia de expectativas para aquela consulta. Eu já achava que eu iria sair de lá
já me preparando realmente para a cirurgia, esperando o plano aprovar, já me organizando aqui nas coisas de casa, organizando o que eu iria precisar levar para o hospital e etc. E não foi isso que aconteceu. Mas eu cheguei em casa, como a minha consulta já foi bem tarde, no dia seguinte, logo cedo, eu já comecei a ir atrás desses exames. Corri atrás, e eu descobri um lugar relativamente perto de casa, num bairro vizinho, que eu poderia fazer o exame e no mesmo local existe uma profissional, uma médica pneumologista, então eu poderia fazer o exame e na sequência, no mesmo dia, já passar com a médica, o que agilizaria muito o meu processo. Porque se eu fosse fazer o exame num outro local, geralmente, pelo que eu pesquisei, o tempo de resultado é de 3 a 5 dias. Aí até marcar um pneumologista seria mais uma semana. E aí até eu marcar o retorno novamente com o cirurgião mais uma semana. E nisso já seria praticamente final de novembro. E eu não saberia nem se eu conseguiria operar esse ano mais. Então eu já fiquei muito chateada, mas eu comecei a correr, deu tudo certo, eu consegui fazer o exame e passar pelo pneumologista no mesmo dia. E aí, quando eu marquei o exame, eu já liguei e marquei a minha consulta de retorno novamente com o cirurgião lá do Instituto Salé. Então eu fiz o exame de espirometria na quinta-feira passada, hoje é segunda, e amanhã, terça-feira, dia 10 de novembro, eu novamente irei me consultar. Espero que dessa vez esteja tudo bem e não falte mais nada, nenhuma documentação, nenhum exame e eu possa, enfim, dar seguimento ao meu processo. Eu acredito que amanhã, sim, eu já terei uma data, não tenho certeza. Provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, eu já vou ter passado no médico e eu já vou saber qual vai ser a data da minha cirurgia, tá? Mas fiquem ligados, se inscrevam aqui no canal, deixem o joinha nesse vídeo, ativem o sininho, porque ativando o sininho vocês vão ver em primeira mão quando eu postar um novo vídeo, contando, enfim, boas novidades, se Deus quiser, com a minha data, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um comentário pra mim aqui no box de informação se você tá em processo pré-operatório, como que tá o seu processo, eu quero muito saber, é muito legal, eu tenho trocado experiências com algumas inscritas aqui do canal e estou muito feliz, tá? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!